Helena Duarte segurou a caneta por um segundo a mais do que o necessário, como se aquele pequeno objeto de metal frio pudesse sentir o peso dos 3 anos que acabavam ali. A sala do fórum tinha paredes claras, cheiro de papel antigo e ar-condicionado forte demais, mas nada disso a fazia tremer. Sobre a mesa, a sentença de divórcio aguardava sua assinatura final. Do outro lado, Rafael Monteiro observava cada movimento dela com um sorriso discreto, cruel, satisfeito demais para alguém que dizia ter sido vítima de um casamento infeliz. Ela assinou sem pressa. A ponta da caneta deslizou sobre o papel com uma elegância quase silenciosa, e o nome Helena Duarte surgiu firme, inteiro, sem hesitação. Rafael esperava lágrimas. Talvez um último pedido de conversa. Talvez a cena humilhante de uma mulher abandonada, tentando salvar o que já estava morto. Em vez disso, ela fechou a caneta, devolveu-a ao advogado e ergueu os olhos. Havia uma serenidade naquela expressão que incomodou Rafael mais do que qualquer acusação poderia incomodar. Ao lado dele, Marina Azevedo cruzou as pernas com impaciência, exibindo o brilho de um anel novo no dedo. Ela não era discreta, nunca fora. Tinha o tipo de beleza que exigia plateia, perfume caro, sorriso ensaiado e uma voz macia quando queria ferir. Desde o início da audiência, olhava Helena como quem observa uma empregada despedida, uma presença sem importância que finalmente deixaria de ocupar espaço. Quando o juiz encerrou o procedimento, Marina soltou um suspiro leve, quase teatral. Rafael levantou-se primeiro, ajeitando o paletó azul marinho. Era um homem bonito, alto, bem vestido, acostumado a entrar em qualquer ambiente como se o chão lhe pertencesse. Herdara o sobrenome Monteiro, uma fortuna construída em obras públicas, contratos privados e alianças antigas demais para serem questionadas em voz alta. Para ele, Helena sempre fora uma escolha conveniente. Discreta, educada, sem família poderosa, sem ambição visível. Uma mulher que ficava bem ao lado de um homem importante, desde que não brilhasse mais que ele. Helena também se levantou. O vestido claro que usava era simples, sem joias chamativas, sem qualquer tentativa de competir com Marina. Mesmo assim, havia algo nela que impunha distância. Não era arrogância, era controle. O cabelo preso na nuca deixava seu rosto mais definido, e os olhos castanhos, antes confundidos com submissão, pareciam agora observar tudo com uma lucidez que Rafael nunca se dera ao trabalho de compreender. Ele pensou, com irritação, que ela estava calma demais para alguém que perdera tanto. No corredor do fórum, Rafael fez questão de caminhar ao lado de Helena, apenas até o ponto em que pudesse falar sem que o juiz ouvisse. Marina veio logo atrás, acompanhada pelo advogado da família Monteiro, Dr. Sampaio, um homem de sorriso oleoso e pasta de couro cara. Havia curiosos, funcionários, outros casais quebrados esperando sua vez, todos presos naquele mesmo teatro de papéis assinados e promessas falidas. Rafael inclinou o rosto na direção de Helena e falou baixo, mas não tão baixo assim. Você foi mais sensata do que eu esperava, Helena. Aceitou sair sem criar escândalo. Confesso que achei que tentaria arrancar alguma coisa de mim até o último minuto. Mas talvez finalmente tenha entendido que algumas portas não se abrem para quem nasceu do lado errado delas. A frase veio polida, cortante, vestida de educação. Marina sorriu de lado, esperando ver o rosto de Helena se desfazer. Em vez disso, Helena apenas ajeitou a alça da bolsa no ombro e continuou andando. A cada passo, Rafael sentia sua vitória perder um pouco do sabor. Ele havia imaginado aquela manhã tantas vezes, Helena abatida, talvez com os olhos vermelhos, talvez olhando para ele como se ainda esperasse misericórdia. Imaginara Marina triunfante, sua nova vida limpa de qualquer sombra do casamento anterior. Porém, diante daquela mulher silenciosa que parecia atravessar o corredor, sem carregar ruína alguma, havia um desconforto crescendo no peito dele. Era pequeno, irritante, semelhante a uma dúvida que se recusa a morrer. Marina não suportou o silêncio. Aproximou-se de Helena quando chegaram às escadas largas do fórum e deixou a voz escorrer com falsa doçura. Espero que consiga se adaptar a uma vida mais simples. Nem todo mundo nasceu para circular entre pessoas influentes. Rafael foi generoso, mais do que muitas mulheres na sua posição mereceriam. Ela tocou o braço dele com intimidade calculada. Helena parou por um instante,
Olhou para a mão de Marina sobre o paletó de Rafael e então sorriu. Foi um sorriso leve, quase triste, mas não derrotado. Rafael conhecia aquele sorriso. Helena o usara muitas vezes em jantares constrangedores, quando ele interrompia suas opiniões antes que terminasse uma frase. Usara também nas reuniões de família, quando a mãe dele perguntava se ela pretendia fazer algo útil além de decorar a casa. Na época, Rafael chamava aquilo de docilidade. Agora, no corredor do fórum, percebeu que talvez houvesse outro nome para aquela expressão. Paciência. Talvez pior. Estratégia. Desejo que vocês tenham exatamente a vida que merecem, disse Helena. A voz saiu tranquila, sem veneno aparente, e por isso mesmo atingiu Rafael com mais força. Marina estreitou os olhos, incapaz de decidir se havia sido insultada. Dr. Sampaio pigarreou, incomodado, e sugeriu que todos seguissem para fora. Helena não esperou resposta. Desceu os degraus com cuidado, passando por uma senhora que segurava uma pasta contra o peito e chorava em silêncio. Por um breve segundo, Helena tocou seu braço em solidariedade. Lá fora, o sol de São Paulo batia forte no mármore da entrada, fazendo o ar tremer acima dos carros parados. Repórteres pequenos, atraídos por outro caso em julgamento, circulavam perto dos portões. Motoristas impacientes buzinavam, advogados falavam ao celular e vendedores ambulantes ofereciam água como se a sede fosse a única coisa simples naquele lugar. Helena respirou fundo. O fim de seu casamento tinha cheiro de asfalto quente, papel carimbado e liberdade ainda desconhecida. Ela não se apressou. Rafael surgiu atrás dela com Marina, mais ruidoso do que precisava ser. Gostava de plateia, ainda que fingisse desprezá-la. Dois conhecidos do setor empresarial o cumprimentaram à distância, e ele respondeu com um aceno calculado. Era importante que todos vissem que ele saía do divórcio intacto, elegante, dono da narrativa. Helena, por sua vez, parecia sozinha na calçada, sem motorista, sem família, sem aliados visíveis. Para Rafael, aquela imagem restaurou parte do prazer perdido. A ex-mulher finalmente parecia ocupar seu lugar. Ele aproximou-se uma última vez, incapaz de resistir. Helena, não leve isso como crueldade. Você foi uma boa companhia enquanto durou. Mas há mulheres que inspiram grandes decisões, e há mulheres que apenas acompanham homens que tomam decisões. Você sempre foi do segundo tipo. Talvez encontre alguém mais simples, alguém que não exija tanto. Marina baixou os olhos para esconder o riso. Rafael esperou. Queria ver o impacto, a rachadura, qualquer sinal de que ainda tinha poder sobre ela. Helena virou-se devagar. O vento mexeu alguns fios soltos de seu cabelo, e por um instante Rafael teve a estranha sensação de que estava diante de alguém que acabara de tirar uma máscara, embora nada em seu rosto tivesse mudado. Você sempre confundiu silêncio com ausência de pensamento, Rafael. É um erro comum em pessoas que falam demais para não ouvir a própria consciência. Ela não elevou a voz. Não precisou. As palavras ficaram suspensas entre eles como vidro fino prestes a cortar. O rosto de Rafael endureceu. Marina perdeu o sorriso por uma fração de segundo e Dr. Sampaio desviou os olhos para a rua. Helena não esperou reação. Deu mais alguns passos até a beira da calçada, onde a luz refletia nos vidros dos prédios vizinhos. Seu celular vibrou dentro da bolsa, mas ela não o tirou. Sabia quem era. Sabia também que tudo estava correndo dentro do tempo previsto. A assinatura, a saída, as testemunhas involuntárias, o orgulho ferido de Rafael. Então, o carro apareceu. Primeiro veio o brilho escuro da pintura, profundo como água à noite. Depois, o desenho baixo e agressivo da carroceria cortou o fluxo dos veículos comuns diante do fórum. Um silêncio curioso se formou entre algumas pessoas na calçada. Era uma máquina rara, elegante, poderosa, dessas que não precisam de emblemas gritantes para anunciar dinheiro. O motorista desceu usando terno preto impecável, fechou a porta com precisão e caminhou até Helena como se soubesse exatamente a quem devia respeito. Rafael franziu a testa. Conhecia carros caros, conhecia motoristas de executivos, conhecia o teatro da riqueza porque nascera dentro dele. Aquele veículo não pertencia a alguém que alugava luxo por uma tarde. A postura do motorista, a placa discreta, a segurança de quem não buscava atenção,
Tudo aquilo denunciava um círculo muito acima do que Rafael imaginava acessível a Helena. Marina percebeu a mudança no rosto dele e olhou de Helena para o carro, sentindo pela primeira vez uma pontada de insegurança. O motorista parou diante de Helena e inclinou levemente a cabeça. Senhora Duarte, o senhor Valença aguarda sua chegada. Helena agradeceu com um gesto sereno, como se aquele tratamento fosse comum, como se não houvesse nada extraordinário em ser recebida daquela maneira na saída de seu próprio divórcio. O homem abriu a porta traseira, revelando o interior de couro claro e acabamento silenciosamente luxuoso. Alguns olhares se voltaram para Rafael, e ele odiou cada um deles antes mesmo de compreender por quê. Senhor Valença, repetiu Dr. Sampaio quase sem som. O advogado sabia daquele nome. Todos no mercado financeiro sabiam, embora poucos pudessem dizer que conheciam o homem. Caio Valença era discreto, bilionário, dono de participações em empresas que pareciam surgir já vitoriosas, um investidor que comprava silêncio e vendia tempestades quando necessário. Rafael também o conhecia de reputação. O que não conseguia entender era por que alguém como Caio Valença mandaria um carro buscar Helena Duarte, sua ex-mulher, supostamente irrelevante. Helena colocou uma das mãos na porta aberta, mas antes de entrar olhou para Rafael. Não havia triunfo explícito em seu rosto. Isso talvez tenha sido o mais insuportável. Ela não parecia querer humilhá-lo, parecia apenas revelar, sem esforço, que ele se humilhara sozinho ao desprezar o que nunca investigou. Rafael deu um passo involuntário, como se o corpo tentasse alcançar uma explicação antes que a mente ruísse. Marina segurou seu braço, mas ele quase não sentiu o toque. Helena, que história é essa? Perguntou Rafael. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. O motorista permaneceu imóvel, profissional, os olhos voltados para a frente. Helena sustentou o olhar do ex-marido por alguns segundos. Em seus pensamentos, passaram noites de espera em apartamentos frios, insultos disfarçados de conselhos, festas em que Rafael a deixava sozinha enquanto negociava acordos obscuros. Passaram também arquivos, contratos, planilhas, nomes de funcionários demitidos, assinaturas forjadas e uma verdade que finalmente começava a respirar fora das sombras. Não é uma história, Rafael. É apenas a parte da minha vida que você nunca teve competência para enxergar. Ela entrou no carro sem pressa. O motorista fechou a porta com suavidade, contornou o veículo e assumiu o volante. Rafael ficou parado na calçada, sentindo o calor do dia subir pelo colarinho. Marina falava algo. Talvez perguntasse quem era Caio. Talvez exigisse que ele respondesse, mas a voz dela parecia distante, engolida pelo som baixo do motor elegante. Dentro do carro, Helena finalmente permitiu que seus ombros relaxassem. O vidro escuro separava-a do mundo que deixava para trás, mas não apagava o que ainda precisava enfrentar. No banco ao lado havia uma pasta cinza, lacrada, com o selo da Valença Capital. Sobre ela, um bilhete escrito em letra firme dizia que a primeira reunião começaria em 1 hora. Helena tocou o papel com a ponta dos dedos. Não havia romance naquele gesto, ainda não. Havia guerra organizada, e ela sabia disso. O motorista olhou pelo retrovisor sem invadir seu silêncio. O senhor Valença pediu para informar que a imprensa recebeu apenas o suficiente para ficar curiosa. Nada além do combinado. Helena assentiu. Ótimo, Marcos. Nenhum nome de funcionário deve aparecer antes de termos proteção jurídica completa. A voz dela mudou de textura, abandonando a delicadeza defensiva que usara por anos na casa dos Monteiro. Agora era precisa, executiva, acostumada a comandar decisões difíceis sem desperdiçar energia com vaidade. Do lado de fora, Rafael assistiu ao carro se afastar. Não conseguia mover os pés. O fórum, o sol, os rostos curiosos, tudo parecia ter adquirido uma nitidez cruel. Até poucos minutos antes, ele tinha certeza de que Helena saíra de sua vida diminuída. Agora, cada detalhe daquele encontro parecia acusá-lo de ignorância. Caio Valença, Valença Capital. Um motorista chamando-a de Senhora Duarte com respeito e, acima de tudo, a frase dela, simples e devastadora, repetindo-se como martelo dentro de sua cabeça. Marina puxou o braço dele com força. Rafael, você vai me explicar agora.
Desde quando ela conhece Caio Valença? Rafael virou-se para ela, mas não encontrou resposta pronta. Isso o irritou mais ainda. Ele sempre tinha respostas, ainda que fossem mentiras bem vestidas. Dr. Sampaio aproximou-se com cautela, o rosto pálido revelando que sua preocupação não era sentimental. Rafael, precisamos conversar no escritório. Se Helena Duarte tem ligação com Valença, algumas coisas talvez precisem ser revistas com urgência. A palavra urgência atingiu Rafael como uma ofensa. Ele encarou o advogado. Que coisas? Sampaio olhou em volta antes de responder. As negociações da Monteiro Infraestrutura, os documentos que passaram pela diretoria financeira, as auditorias suspensas, tudo que o senhor disse que estava controlado. Rafael sentiu raiva, não medo, pelo menos foi isso que disse a si mesmo. Medo era a emoção de gente fraca. Ele era um Monteiro. Nenhuma ex-esposa silenciosa, nenhum bilionário fantasma, nenhum advogado alarmista o derrubaria. Mas enquanto caminhava até seu carro, Rafael lembrou-se de uma noite específica, meses antes, quando encontrara Helena sozinha na biblioteca da cobertura. Ela fechara o computador rápido demais quando ele entrou. Na época, ele rira, imaginando que ela pesquisava receitas, cursos inúteis ou qualquer ocupação pequena para preencher a solidão. Agora, a lembrança voltava com uma cor diferente. O olhar dela não fora de culpa, fora de cálculo. Rafael apertou a chave do carro até sentir o metal marcar sua pele. No veículo que avançava pelas avenidas, Helena observava São Paulo pela janela. Prédios de vidro refletiam o céu em pedaços, e cada semáforo parecia suspender por alguns segundos o início de uma nova vida. Ela não sentia alegria pura. Havia alívio, sim, mas também luto. Um casamento não morria apenas no dia da assinatura. Morria em camadas, em frases engolidas, em portas batidas, em pequenas concessões que um dia formavam uma prisão. Helena aceitava aquela dor sem permitir que ela a governasse. A pasta cinza ao lado dela parecia pesar mais que o divórcio. Ali estavam cópias de relatórios que Rafael julgava enterrados, depoimentos de engenheiros que haviam sido culpados por erros deliberados da diretoria, registros de pagamentos para empresas sem funcionários, mensagens que ligavam Marina a vazamentos estratégicos usados para manipular contratos. Helena reunira tudo com paciência cirúrgica. Não por vingança conjugal, embora a humilhação tivesse deixado marcas. Fizera isso porque conhecera pessoas esmagadas pelo sobrenome Monteiro, e nenhuma assinatura de divórcio apagaria essa dívida. Quando o carro entrou na garagem subterrânea de um edifício discreto na Avenida Faria Lima, Helena fechou os olhos por um instante. Acima dela, em andares protegidos por vidro, aço e silêncio, Caio Valença a esperava. Ele não era salvador, e ela jamais aceitaria esse papel para homem algum. Era aliado, investidor, talvez alguém que via nela mais do que Rafael fora capaz de ver. Isso bastava por enquanto. Helena abriu os olhos quando Marcos estacionou e veio abrir sua porta. Ela saiu do carro com a mesma calma com que deixara o fórum, mas o mundo já não havia do mesmo modo. 2 seguranças a cumprimentaram pelo nome. Uma assistente a conduziu ao elevador privativo e as portas espelhadas se fecharam diante de sua imagem. Helena encarou o próprio reflexo. Não viu a esposa rejeitada, nem a mulher subestimada, nem a sombra discreta em jantares de família. Viu alguém que pagara caro pela lucidez e finalmente escolhera usá-la sem pedir perdão. No térreo do fórum, Rafael ainda não sabia, mas a cena do carro já começava a circular em mensagens privadas, em grupos de advogados, em conversas venenosas de empresários entediados. O homem que saíra do divórcio, acreditando ter descartado uma mulher sem valor, agora se tornava a personagem de uma pergunta perigosa. Quem era, afinal, Helena Duarte? E enquanto essa pergunta se espalhava, ela subia em silêncio para uma reunião onde seu nome, sua inteligência e sua coragem deixariam de ser segredo. Helena entrou na sala de reuniões da Valença Capital sem olhar para trás, mas a cidade inteira parecia acompanhá-la pelo reflexo dos vidros. O escritório não tinha ostentação vulgar. Tudo ali era contido, caro sem precisar declarar preço, organizado com a disciplina de quem compreendia que o verdadeiro poder raramente fazia barulho. A mesa longa de madeira escura, as telas apagadas nas paredes
O cheiro discreto de café recém-passado e couro novo formavam um cenário muito diferente da cobertura dos Monteiro, onde o luxo sempre parecera uma tentativa de provar superioridade. Caio Valença estava de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos e o olhar voltado para a avenida lá embaixo. Era mais jovem do que muitos imaginavam, embora carregasse nos olhos uma fadiga antiga, dessas que não vêm da idade, mas de decisões difíceis tomadas cedo demais. Vestia um terno cinza sem gravata, e sua presença tinha a calma perigosa de alguém que não precisava interromper ninguém para ser ouvido. Quando Helena entrou, ele se virou, e não houve surpresa em seu rosto, apenas reconhecimento. Senhora Duarte, disse ele, inclinando levemente a cabeça. Helena percebeu a escolha cuidadosa do tratamento. Não era familiaridade, não era sedução, não era a tentativa masculina de transformar respeito em charme. Era uma fronteira clara. Ela agradeceu com um gesto e pousou a bolsa sobre uma cadeira. Caio indicou a pasta cinza sobre a mesa. O divórcio foi concluído sem intercorrências. A cena do carro já começou a produzir ruído. Nada oficial por enquanto, mas suficiente para tirar Rafael Monteiro da zona de conforto. Helena abriu a pasta e conferiu os documentos com uma atenção quase fria. Havia cópias autenticadas de contratos, registros bancários, pareceres técnicos, mensagens internas e nomes codificados de funcionários dispostos a testemunhar. Cada página correspondia a uma fissura no império que Rafael acreditava indestrutível. Ela passou os dedos pela borda de um relatório de auditoria arquivado antes de ser apresentado ao conselho. Lembrou-se da primeira vez que vira aquele documento no computador do marido, oculto sob uma pasta com nome banal demais para ser inocente. Rafael vai reagir com orgulho antes de reagir com inteligência, disse Helena. Ele não admitirá que fui capaz de entender a estrutura financeira da empresa. Vai tentar me reduzir a um boato. Depois vai procurar quem me ajudou. E, por fim, tentará comprar silêncio. Caio escutou sem interromper. Esse era um dos motivos pelos quais confiava nela. Helena não falava para se exibir. Falava para organizar o campo de batalha. Havia pessoas que viam problemas como labirintos. Ela os via como sistemas. Na outra ponta da sala, Beatriz Moura, diretora jurídica da Valença Capital, projetou na tela uma linha do tempo. Tinha cabelos curtos, óculos de aro fino e uma precisão quase severa nos movimentos. A separação legal de Helena retirava o último argumento que Rafael poderia usar para alegar conflito doméstico ou disputa patrimonial. Agora, qualquer denúncia vinda dela teria de ser enfrentada como informação técnica, não como ressentimento conjugal. Beatriz explicou isso com voz objetiva, enquanto Helena observava cada data como quem reconhecia cicatrizes. O casamento, durante meses, foi usado contra ela mesmo antes de acabar. Rafael sempre insinuara que uma esposa não teria legitimidade para questionar decisões empresariais. Quando Helena perguntava sobre reuniões marcadas às pressas, ele sorria e dizia que assuntos de diretoria cansariam sua cabeça. Quando ela notava inconsistências em relatórios deixados sobre a mesa de jantar, ele a beijava na testa com condescendência, como se a ternura fosse uma coleira. O desprezo dele havia sido a blindagem perfeita para sua própria cegueira. Caio caminhou até a mesa e sentou-se diante dela. Temos uma janela curta. Rafael ainda não sabe quanto temos. Isso o torna perigoso e previsível ao mesmo tempo. A imprensa receberá apenas informações sobre governança e possível auditoria independente. Nada pessoal. Nada sobre o divórcio. Helena ergueu os olhos. Concordo. Se a história virar drama de ex-casal, os funcionários que sofreram vão desaparecer atrás da fofoca. E eu não passei 2 anos recolhendo provas para alimentar curiosidade de colunista. Beatriz assentiu, e por um instante sua expressão severa suavizou. Ela admirava Helena, embora raramente dissesse isso. Não era apenas pela inteligência técnica, era pela maneira como aquela mulher havia suportado humilhações públicas sem gastar suas munições cedo demais. Beatriz vira executivos experientes perderem tudo por necessidade de aplauso imediato. Helena, ao contrário, sabia esperar. Esperar, porém, não significava esquecer. Dentro dela havia um arquivo silencioso de cada funcionário demitido injustamente, cada viúva sem indenização, cada engenheiro transformado em bode expiatório.
A primeira pessoa a procurar proteção formal será Arthur Nogueira, continuou Helena, apontando para um nome na tela. Ele assinou laudos que não escreveu. Rafael o pressionou usando a dívida médica da filha. Arthur tem medo, mas não é cúmplice por convicção. Se oferecermos assistência jurídica antes que Sampaio chegue até ele, teremos uma testemunha forte. Beatriz fez uma anotação. Caio observou Helena com atenção redobrada. Ela não falava dos nomes como peças descartáveis. Conhecia circunstâncias, fraquezas, medos e limites. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Rafael entrou no escritório da Monteiro Infraestrutura, como uma tempestade contida por paredes de vidro. Sua secretária levantou-se depressa, mas ele passou por ela sem responder ao cumprimento. Marina vinha atrás, irritada por não obter explicações e mais irritada ainda por perceber que Rafael também não as tinha. Dr. Sampaio o seguiu com passos rápidos, segurando a pasta contra o peito como se carregasse algo inflamável. A sala presidencial, ampla e iluminada, parecia menor naquele dia. Quem sabia da ligação entre Helena e Valença? Perguntou Rafael, atirando as chaves sobre a mesa. Marina fechou a porta com força. Não faça essa pergunta como se todos nós tivéssemos obrigação de conhecer os segredos da sua ex-mulher. Você viveu com ela. Rafael virou-se devagar, os olhos estreitos. Cuidado com o tom. Marina cruzou os braços. Cuidado você. Eu fiquei ao seu lado durante esse divórcio inteiro, enquanto você jurava que Helena era uma sombra sem recursos. Agora ela sai em carro de bilionário. Sampaio ergueu uma mão, tentando conter o atrito. Precisamos de fatos, não de ciúme. Rafael lançou-lhe um olhar cortante. Ciúme. O advogado respirou fundo. Rafael, Caio Valença não aparece sem motivo. Se ele está perto de Helena, pode haver interesse em ativos da Monteiro ou em alguma investigação privada. Devemos revisar todos os pontos sensíveis antes que qualquer documento saia do nosso controle. Rafael riu, mas a risada não convenceu ninguém. Helena não sabe nada. Ela mal entendia as conversas nos jantares. A frase saiu por hábito, e foi justamente por isso que assustou Sampaio. O advogado conhecia homens como Rafael. Sabia que a autoconfiança excessiva era útil em negociações agressivas, mas fatal quando confundida com realidade. Rafael, com todo respeito, talvez o senhor nunca tenha testado o que ela entendia. Marina desviou o olhar para a janela, incomodada com a possibilidade de Helena ter sido subestimada. Em sua vaidade, ela preferia pensar que vencera uma mulher fraca. A ideia de ter ocupado o lugar de alguém perigoso a feria. Rafael caminhou até o bar da sala, serviu água em um copo pesado e bebeu sem sede. Na parede atrás de sua mesa havia uma fotografia de seu pai, Augusto Monteiro, apertando a mão de um governador em uma inauguração. Rafael crescera diante daquele retrato como diante de um altar. Aprendera que poder era herança e proteção, que erros podiam ser corrigidos com telefonemas, que pessoas sem sobrenome eram obstáculos ou ferramentas. Helena, para ele, sempre pertencera à segunda categoria. Agora, a ferramenta parecia ter lâmina. Quero tudo sobre os últimos meses dela, disse Rafael. Telefonemas, reuniões, deslocamentos, compras, qualquer contato com Valença. Sampaio hesitou. Há limites legais. Rafael sorriu com frieza. Então encontre alguém que conheça os limites e saiba caminhar perto deles sem cair. Marina aproximou-se da mesa. E se ela estiver usando Valença para se vingar de você? Rafael apertou o copo. Então, vou mostrar aos dois o que acontece quando transformam meu nome em espetáculo. A resposta o acalmou por alguns segundos, mas não apagou a dúvida. Na Valença capital, a reunião avançava para pontos mais sensíveis. Helena analisava a estrutura de empresas terceirizadas usadas pela Monteiro para absorver custos inexistentes. A tela exibia setas, datas e valores que pareciam, para olhos leigos, uma confusão de nomes semelhantes. Para Helena, eram pegadas. Uma companhia sem empregados recebia pagamentos por consultoria ambiental. Outra fornecia materiais nunca entregues. Uma terceira surgia sempre que um contrato público era aditado. O padrão era claro demais para ser acidente
e sofisticado demais para ser obra de um único diretor. Caio apoiou os cotovelos na mesa. A pergunta é até onde Rafael sabe. Helena fechou uma pasta. Rafael sabe mais do que admite e menos do que imagina. O pai construiu o mecanismo. Sampaio protegeu a linguagem jurídica. Alguns diretores executaram as operações, e Rafael herdou tudo acreditando que herdar significava compreender. Ele assinou o bastante para ser responsabilizado, mas não conhece todos os homens que o cercam. Isso nos dá uma vantagem. Quando a pressão começar, eles não afundarão juntos por lealdade. Beatriz olhou para Caio. Precisaremos de autorização para acionar a auditoria externa vinculada ao fundo minoritário. Caio assentiu. Já está pronta. Helena, porém, ergueu a mão. Antes disso, quero falar com Arthur e com Lúcia Reis. Beatriz franziu a testa. Lúcia é arriscada. Ela trabalhou diretamente com Marina. Helena concordou. Justamente por isso. Lúcia viu os vazamentos de orçamento antes das licitações. Ela também sabe que Marina usou sua influência para beneficiar uma empresa ligada ao irmão. Se Rafael cair sozinho, Marina escapará pela vaidade dele. O nome de Marina provocou um silêncio diferente. Caio não gostava de discussões pessoais, mas compreendia que naquela história as vidas privadas haviam sido usadas como corredores para negócios públicos. Rafael traíra Helena não apenas emocionalmente. Expusera a casa, os horários, os computadores, a confiança doméstica. Marina entrara naquele casamento como amante e como peça política. Alguém que sorria em jantares enquanto recolhia informações. Helena sabia disso havia meses. Saber e permanecer calada tinha sido uma das tarefas mais difíceis de sua vida. Depois da reunião, Helena ficou sozinha por alguns minutos em uma sala menor. A vista mostrava a cidade em sua indiferença majestosa, milhões de vidas correndo sob o mesmo sol que iluminara sua humilhação no fórum. Ela tirou da bolsa uma pequena aliança de ouro branco, já removida do dedo naquela manhã, e colocou-a sobre a mesa. Durante anos, aquele círculo prometera pertencimento. Depois, tornara-se uma marca de tolerância. Agora era apenas metal. Helena não o odiava. O ódio exigiria uma intimidade que Rafael já não merecia. Caio apareceu na porta aberta, sem entrar de imediato. Posso. Helena assentiu. Ele caminhou até a janela, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse cercada. A imprensa quer uma declaração minha sobre sua presença aqui. Direi apenas que a Valença Capital está revisando oportunidades no setor de infraestrutura e que consultores independentes participam do processo. Seu nome não será exposto sem sua autorização. Helena virou-se para ele. Obrigada, mas meu nome aparecerá em algum momento. Não tenho medo disso. Só não quero que apareça antes dos nomes certos. Caio observou a aliança sobre a mesa. Não fez comentário. Helena percebeu e quase sorriu. Muitos homens teriam tentado transformar aquele objeto em símbolo romântico, em abertura para consolo, em chance de se aproximar. Caio não. Talvez por inteligência, talvez por respeito, talvez porque também carregasse seus próprios fantasmas com suficiente peso para não tocar nos alheios sem convite. Ela apreciou esse silêncio mais do que gostaria de admitir. A ausência de invasão, depois de anos de controle disfarçado de cuidado, parecia uma forma rara de gentileza. Rafael não vai mirar apenas documentos, disse Caio. Ele vai mirar sua reputação. Helena respirou devagar. Eu sei. Já deve estar preparando a versão em que sou interesseira, instável, ingrata. Talvez diga que manipulei o divórcio para me aproximar de você. Caio respondeu com calma. E isso a preocupa. Helena olhou para a cidade. Me entristece. É diferente. Preocupação seria acreditar que a mentira tem poder sobre o que eu sou. Tristeza é saber que muitas pessoas preferem uma mentira confortável a uma mulher complexa. Naquela tarde, a primeira mentira saiu de um perfil elegante em uma rede social. Marina publicou uma fotografia ao lado de Rafael, ambos em um restaurante caro, com uma legenda sobre recomeços verdadeiros e pessoas que confundem ambição com dignidade. Não citava Helena, mas não precisava. Em menos de uma hora, comentários insinuavam que a ex-esposa havia se envolvido com um bilionário antes mesmo do divórcio, que mulheres discretas escondiam sempre as maiores estratégias, que Rafael fora enganado por uma oportunista de rosto sereno.
Helena recebeu a publicação no celular por meio de Beatriz. Leu sem alterar a expressão. Havia esperado algo mais sofisticado. Marina era vaidosa demais para começar pelo silêncio. A primeira ofensiva revelava insegurança, e insegurança deixava rastros. Helena guardou o telefone e pediu que a equipe registrasse tudo. Não responderia. Cada palavra pública seria economizada para o momento em que tivesse peso jurídico, não emocional. Sua força não estava em vencer a fofoca, mas em sobreviver a ela, sem permitir que definisse a estratégia. À noite, Helena foi ao pequeno apartamento que mantivera em segredo no bairro de Pinheiros. Não era luxuoso, mas era seu. As paredes tinham poucos quadros, os livros estavam organizados por tema, e uma mesa junto à janela sustentava o computador, onde muitas madrugadas haviam sido gastas em silêncio. Rafael acreditava que ela passava noites chorando no quarto de hóspedes quando ele não voltava para casa. Às vezes, chorara mesmo, mas em muitas outras, cruzara dados, lera contratos, conversara com fontes e reconstruíra caminhos que homens poderosos julgavam invisíveis. Ela acendeu apenas uma luminária e preparou chá. O corpo, enfim, longe de olhares, cobrou a conta do dia. As mãos permaneceram firmes, mas a garganta apertou quando ela se sentou no sofá. Não pela perda de Rafael, não exatamente. Chorava pela versão de si mesma que tentara amar alguém sem desaparecer e que, aos poucos, aceitara diminuir a voz para preservar uma paz falsa. A dor não anulava sua lucidez. Pelo contrário, tornava-a mais humana. Helena permitiu que 2 lágrimas caíssem, depois as enxugou. O celular tocou. Era uma chamada de número desconhecido. Ela atendeu sem falar primeiro. Do outro lado, uma respiração tensa antecedeu a voz de Arthur Nogueira. Senhora Helena, desculpe ligar assim. Eu não sabia para quem mais telefonar. Eles mandaram um homem ao meu prédio. Disseram que era melhor eu não conversar com ninguém sobre contratos antigos. Minha filha estava comigo. Helena ficou imóvel. A guerra havia começado antes do esperado. Sua voz, quando respondeu, saiu baixa e firme. Arthur, ouça com atenção. Você não está sozinho. Enquanto Helena acionava Beatriz e providenciava a proteção jurídica emergencial, Rafael recebia em sua cobertura um relatório preliminar sobre a ex-esposa. Havia poucas informações, e isso o enfureceu. Nenhuma dívida relevante, nenhum amante antigo, nenhuma transferência suspeita, nenhum sinal de vida desordenada. Em compensação, surgiam cursos concluídos sob nomes abreviados, consultorias prestadas antes do casamento, contatos em auditorias independentes, participação em projetos que ele jamais imaginara. Rafael leu tudo 2 vezes, sentindo a realidade se reorganizar contra sua vontade. Marina, sentada no sofá, observava o rosto dele. Então, ela não era só uma dona de casa entediada. Rafael jogou os papéis sobre a mesa. Não exagere. Algumas pessoas colecionam certificados para se sentirem importantes. Marina riu sem humor. Você está com medo. Rafael avançou um passo, e ela se calou, mas não recuou. A verdade ficara evidente demais para desaparecer. Rafael não tinha medo de Helena como mulher abandonada. Tinha medo do que ela poderia provar. E esse medo era uma humilhação insuportável. Na madrugada, Helena terminou a chamada com Arthur, depois de garantir que ele e a filha seriam levados a um local seguro por meios legais e discretos. Depois, abriu o computador e atualizou o mapa de riscos. Cada movimento de Rafael confirmava suas previsões. Ele tentaria intimidar, difamar, isolar. Era o roteiro de homens acostumados a mandar antes de pensar. Helena salvou os arquivos em 3 servidores. Enviou uma cópia criptografada a Beatriz e outra a Caio, depois ficou olhando para a tela vazia. A imagem do fórum voltou à sua mente. Rafael dizendo que havia mulheres que apenas acompanhavam homens que tomavam decisões. Helena quase sorriu. Talvez ele estivesse certo em uma coisa. Durante algum tempo, ela caminhara ao lado dele observando suas decisões, suas falhas, seus vícios e a arquitetura podre de seu poder. Ele confundira companhia com submissão. Agora descobriria que uma testemunha silenciosa pode ser mais perigosa do que um inimigo declarado. Ela fechou o computador quando o céu começou a clarear. Pela manhã,
Antes que a cidade retomasse seu barulho inteiro, Helena recebeu uma mensagem de Caio. Arthur está protegido. Lúcia aceitou conversar, mas exige ver você pessoalmente. Helena respondeu apenas que iria. Em seguida, levantou-se, vestiu um blazer escuro e prendeu o cabelo com a mesma sobriedade do dia anterior. No espelho, viu marcas leves de cansaço sob os olhos. Não tentou escondê-las totalmente. A força verdadeira não era a ausência de desgaste. Era continuar escolhendo a direção mesmo quando o desgaste pesava. Rafael, no mesmo horário, convocava uma reunião de emergência com diretores leais e outros nem tanto. Sua voz recuperara a firmeza teatral, mas os homens à mesa percebiam a tensão por trás dela. Ele falou em ataque externo, em manipulação, em uma ex-esposa ressentida, buscando relevância por meio de um investidor estrangeiro ao ambiente da família. Alguns assentiram, outros trocaram olhares rápidos. O nome Valença tornava a história menos doméstica e mais perigosa. O sobrenome Monteiro ainda pesava, mas já não parecia blindagem absoluta. Helena chegou ao encontro com Lúcia em uma cafeteria discreta, longe dos endereços onde empresários gostavam de ser vistos. Lúcia Reis estava sentada no fundo, usando óculos escuros apesar da luz baixa. Era uma mulher de 40 anos, rosto tenso, mãos inquietas sobre a xícara intocada. Quando viu Helena, levantou-se como quem considera fugir. Helena parou a uma distância respeitosa. Você não precisa confiar em mim de imediato. Só precisa me dizer se quer continuar carregando sozinha uma culpa que não nasceu toda sua. Lúcia tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos. Marina me prometeu promoção. Rafael prometeu proteção. Depois disseram que, se algo viesse à tona, meu nome apareceria primeiro. Helena sentou-se à sua frente. Eles prometem abrigo enquanto constroem a cela. Lúcia soltou uma risada quebrada, quase um soluço. Você fala como alguém que conhece a casa por dentro. Helena olhou para ela sem dureza. Eu conheço, por isso saí, antes de colocar fogo nela. Agora quero abrir as portas para quem ainda está preso. A conversa durou 1 hora e mudou o tabuleiro. Lúcia entregou não apenas nomes, mas a sequência dos vazamentos que ligavam Marina a empresas favorecidas. Havia mensagens, recibos, reuniões privadas e uma gravação obtida por medo, não por coragem. Helena ouviu tudo sem pressa, sabendo que aquela mulher não era inocente, mas também não era a arquiteta do esquema. Justiça não significava apagar responsabilidades, significava distribuí-las com precisão. Ao final, Lúcia chorou em silêncio. Helena não a abraçou, apenas empurrou um lenço sobre a mesa. Quando saiu da cafeteria, Helena percebeu um carro parado do outro lado da rua por tempo demais. Não se assustou. Fotografou a placa com discrição e enviou a imagem para Beatriz. O motorista desviou o olhar, tarde demais. Helena caminhou até a esquina, onde Marcos a aguardava. Antes de entrar, olhou para a cidade em movimento. Rafael já tentava alcançá-la com sombras. Ele ainda não compreendia que ela havia vivido anos dentro de uma sombra maior e aprendera a enxergar no escuro. No fim daquele dia, a Valença Capital protocolou o pedido formal de auditoria independente sobre contratos específicos da Monteiro Infraestrutura. A notícia não mencionava escândalo, nem divórcio, nem traição. Era seca, técnica, aparentemente burocrática. Exatamente por isso, assustou quem sabia ler seus efeitos. Em poucos minutos, celulares começaram a tocar em escritórios de advocacia, gabinetes discretos e salas de diretoria. Rafael recebeu a informação durante um jantar com Marina e deixou o talher cair no prato, produzindo um som pequeno, mas definitivo. Helena estava em seu apartamento quando Beatriz confirmou o protocolo. Do lado de fora, a noite descia sobre São Paulo com luzes acesas em milhares de janelas. Em uma delas, uma mulher recém-divorciada não comemorava a queda de ninguém. Apenas organizava documentos, protegia testemunhas e aceitava que sua liberdade exigiria coragem depois da assinatura. Rafael acreditara que o divórcio encerrava a história dos dois. Helena sabia que encerrava apenas a parte em que ele falava sozinho. A partir dali, os fatos começariam a responder. Helena chegou ao escritório de Beatriz antes das 8, trazendo consigo o silêncio concentrado de quem havia dormido pouco e pensado demais. A cidade ainda parecia lavar o rosto nas primeiras luzes,
mas os telefones já vibravam sobre a mesa, empilhando urgências. A auditoria protocolada na noite anterior atravessara os corredores da Monteiro Infraestrutura, como uma rachadura fina atravessa uma parede antiga, sem derrubar nada de imediato, mas fazendo todos perceberem que a estrutura já não era confiável. Helena leu os primeiros relatórios de reação sem alterar o semblante. Beatriz caminhava de um lado para outro, falando com 2 advogados por mensagens curtas e precisas. Caio permanecia em silêncio junto à mesa, examinando uma sequência de e-mails impressos. A atenção dele não aparecia em gestos grandes, mas Helena notou a forma como seus dedos seguravam o papel, um pouco mais firme do que o necessário. Ele também entendia que Rafael não aceitaria o golpe técnico como uma advertência. Homens como ele transformavam qualquer limite em ofensa pessoal e qualquer ofensa em guerra. A primeira ofensiva pública veio antes do café esfriar. Um portal de negócios publicou uma nota insinuando que a Valença Capital estaria usando uma consultora ligada por laços íntimos ao herdeiro da Monteiro para forçar desvalorização de ativos. O texto não citava Helena como acusadora, mas descrevia uma ex-esposa recém-divorciada, ambiciosa e ressentida, vista entrando em carro de luxo logo após a audiência. O veneno era embrulhado em frases cautelosas e justamente por isso se espalhou com velocidade. A mentira educada costuma atravessar portas que a mentira grosseira não atravessa. Helena terminou a leitura e pousou o celular sobre a mesa. Rafael escolheu o caminho previsível. Beatriz aproximou-se. Podemos responder imediatamente, exigindo retratação e apontando conflito de interesse no texto. Helena negou com a cabeça. Ainda não. Se respondermos agora, eles arrastam a discussão para minha vida pessoal. Quero saber quem plantou a nota e qual documento pretendem vazar depois. Caio ergueu os olhos, atento. Você acha que isso é só a primeira camada? Helena olhou para a janela. Rafael nunca bate apenas uma vez quando se sente humilhado. No prédio da Monteiro, Rafael recebia elogios artificiais pelo movimento. Um assessor de imprensa sorria como quem havia acabado de construir uma ponte, embora tivesse apenas jogado lama sobre uma mulher. Marina, sentada no braço de um sofá, acompanhava os comentários no celular com satisfação inquieta. A nota funcionava. Pessoas que na véspera perguntavam quem era Helena, agora perguntavam com quem ela havia se envolvido. Para Marina, isso parecia vitória. Para Rafael, era insuficiente. Ele não queria apenas manchar Helena. Queria vê-la reagir, perder o controle, provar que era inferior. Dr. Sampaio, porém, não sorria. A nota cria ruído, mas também pode atrair atenção para a auditoria. Rafael caminhou até a janela de sua sala. Atenção sem prova não me preocupa. Sampaio fechou a pasta devagar. Provas costumam aparecer quando muita gente se assusta. O senhor mandou pressionar Arthur Nogueira, e agora ele desapareceu dos endereços habituais. Rafael virou-se com violência contida. Eu não mandei nada. O advogado sustentou o olhar por um segundo. Então alguém muito interessado em agradar lo tomou iniciativa demais. Isso também é um problema. Marina guardou o celular. Você está deixando Sampaio assustar você. Rafael respirou fundo, forçando um sorriso. Sampaio é pago para enxergar buracos antes que eu pise neles. Marina levantou-se e se aproximou, tocando-lhe a gravata. E eu estou aqui para lembrar que Helena aprendeu a parecer maior do que é. Mulheres como ela vivem de encenação silenciosa. Dê tempo, pressione o ponto certo, e ela volta ao tamanho natural. Rafael gostou da frase porque precisava gostar. Mesmo assim, a imagem do motorista abrindo a porta continuava queimando em sua memória. Helena passou a manhã entre depoimentos protegidos e revisão de documentos. Arthur Nogueira confirmou por videochamada que assinara laudos sob ameaça velada, e sua voz tremia sempre que mencionava a filha. Lúcia Reis enviou cópias das mensagens em que Marina antecipava valores de propostas concorrentes a uma empresa favorecida. Cada nova peça confirmava o desenho que Helena havia construído, mas também aumentava o risco. Quanto mais provas surgiam, mais pessoas poderosas entendiam que não enfrentavam uma fofoca de divórcio, e sim uma possível queda em cadeia. Ao meio-dia, Caio pediu que todos saíssem por alguns minutos. Beatriz hesitou, depois obedeceu. Helena permaneceu sentada,
os olhos sobre uma planilha que já havia decorado. Caio fechou a porta com cuidado. Você está tentando carregar testemunhas, narrativa pública, auditoria e risco jurídico ao mesmo tempo. Helena não levantou a cabeça. É o meu trabalho, não quando sua imagem está sendo usada como campo de ataque. Ela finalmente o encarou. Minha imagem foi usada por anos, como decoração de uma mentira. Agora, ao menos, serve para abrir uma verdade. A resposta não teve aspereza, mas ergueu uma barreira. Caio percebeu. Havia nele uma vontade de protegê-la, e justamente essa vontade precisava ser vigiada. Helena não procurara abrigo em sua influência. Procurara uma estrutura capaz de sustentar a verdade sem transformá-la em espetáculo. Ele respirou devagar. Não estou dizendo que deve recuar. Estou dizendo que não precisa recusar ajuda para provar que é forte. Helena desviou os olhos primeiro. Não por fraqueza, mas porque a frase tocara um lugar sensível demais para permanecer exposto. Durante o casamento, pedir ajuda havia se tornado perigoso. Quando Helena admitia cansaço, Rafael usava aquilo para chamá-la de frágil. Quando demonstrava inteligência, ele dizia que ela queria competir com ele. Quando ficava em silêncio, ele a chamava de vazia. Aos poucos, ela aprendera a construir corredores secretos dentro de si, lugares onde ninguém entrava, nem mesmo para oferecer cuidado. Caio parecia respeitar portas, mas ainda assim era uma presença diante delas. Isso a inquietava mais do que as notas difamatórias. Inimigos eram simples. Gentileza exigia reaprendizado. Ela fechou a planilha. Eu não quero ser resgatada, Caio. Ele assentiu. Nem eu quero ser seu resgatador. Quero ser útil onde você permitir. A honestidade da resposta ficou entre eles sem pressa. Helena observou o rosto dele, procurando sinais de vaidade ferida, impaciência ou cálculo emocional. Não encontrou. Isso não significava confiança plena. Significava apenas que ele não havia falhado naquele momento. Para Helena, depois de Rafael, isso já era uma diferença imensa. Ela voltou aos documentos, e Caio não exigiu mais nada. À tarde, Rafael avançou para a segunda camada. Um antigo funcionário da casa dos Monteiro, pago para esquecer a própria dignidade, concedeu entrevista afirmando que Helena passava noites em ligações misteriosas durante o casamento e recebia envelopes de desconhecidos. A história era vaga, mas suficiente para alimentar programas de comentários e perfis ansiosos por escândalo. Marina compartilhou a notícia sem legenda, permitindo que seus seguidores completassem a crueldade. O nome de Helena tornou-se tendência em círculos que nada sabiam dela, mas opinavam como se tivessem dormido em sua consciência. Beatriz entrou na sala com o rosto fechado. Agora respondemos. Helena leu a entrevista inteira, inclusive as partes mal construídas. Reconheceu o funcionário, um homem que Rafael humilhara várias vezes e depois comprara com migalhas. Não sentiu ódio. Sentiu cansaço diante da facilidade com que pessoas feridas aceitavam ferir outra pessoa para não encarar o próprio medo. Responderemos apenas com uma nota jurídica, negando as acusações e anunciando medidas cabíveis. Nada de entrevistas, nada de emoção. Quero que Rafael continue acreditando que precisa aumentar o volume. Beatriz quase protestou, mas Caio falou antes. Ela quer que ele se exponha. Helena assentiu. Rafael não entende silêncio. Para ele, ausência de reação é fraqueza. Quanto mais eu não gritar, mais ele tentará me obrigar a gritar. Nessa tentativa, cometerá erros. Beatriz apoiou as mãos na mesa. E se o dano à sua reputação for maior do que o erro dele? Helena sustentou a pergunta com uma calma que tinha raízes dolorosas. Minha reputação entre pessoas que acreditam na primeira mentira nunca esteve segura. Prefiro proteger os fatos. Naquela noite, Helena visitou a mãe de um engenheiro morto em um acidente atribuído oficialmente à falha operacional. Dona Teresa morava em uma casa pequena, limpa, com vasos de plantas na entrada e fotografias antigas na parede. O filho, Daniel, aparecia em várias delas usando capacete de obra e sorriso aberto. Helena fora até lá não para prometer milagres, mas para explicar que o nome dele poderia ser revisto se a investigação avançasse. Dona Teresa ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo, como se qualquer esperança fosse perigosa demais para ser segurada com força. Meu filho dizia que havia algo errado na obra,
contou a senhora, olhando para a fotografia maior. Depois disseram que ele errou, que estava cansado, que não seguiu o procedimento. Eu conhecia meu filho. Ele podia errar como qualquer pessoa, mas não era negligente. Helena sentiu a frase, atravessai-la. Quantas vidas haviam sido reduzidas a notas técnicas para proteger assinaturas importantes? Ela se inclinou levemente. Eu não posso prometer o resultado, Dona Teresa. Posso prometer que não deixarei o nome dele ser usado como tampa para a verdade. Ao sair da casa, Helena encontrou Caio esperando junto ao carro, sem seguranças visíveis, apenas Marcos ao volante. Ela não havia pedido sua presença. Ainda assim, não se irritou. Caio não perguntou como ela estava. Essa pergunta, em certas horas, obriga a pessoa ferida a mentir. Ele apenas caminhou ao lado dela até a calçada. Dona Teresa merece mais do que uma revisão de relatório, disse Helena. Caio respondeu baixo. Então vamos construir algo que aguente o peso do que ela merece. A palavra vamos ficou entre eles, simples e perigosa. Rafael soube da visita menos de 2 horas depois. O carro que vigiava Helena enviou fotografias ruins, mas reconhecíveis. Ele encarou as imagens no celular, tomado por uma mistura de raiva e incômodo. Helena na casa da mãe de Daniel significava que a investigação não se limitava a contratos financeiros. Ela estava tocando nomes humanos, mortes arquivadas, dores que poderiam comover o público se viessem à tona. Rafael lembrou vagamente do caso. Uma obra, um desabamento parcial, uma indenização pequena, um laudo conveniente. Para ele, havia sido apenas mais uma crise administrada. Sampaio, convocado às pressas, perdeu a paciência pela primeira vez. Se ela reabrir o caso Daniel, não falaremos apenas de fraude, falaremos de responsabilidade por segurança, ocultação de risco e possível obstrução. Rafael bateu a mão na mesa. Pare de falar como se já estivéssemos condenados. Sampaio respondeu com frieza. Então pare de agir como se estivéssemos invulneráveis. Marina, que acompanhava tudo da porta, percebeu uma rachadura real entre os dois. Pela primeira vez, o advogado parecia mais preocupado em salvar a si mesmo do que em salvar Rafael. Na manhã seguinte, Helena recebeu um envelope sem remetente no apartamento de Pinheiros. Marcos interceptou a entrega no térreo, mas ela decidiu abrir com Beatriz presente por videochamada. Dentro havia fotografias dela e Caio em momentos comuns, saindo do escritório, caminhando após a visita à Dona Teresa, conversando junto ao carro. Havia também uma frase impressa em papel branco. Toda mulher tem um preço, e o seu está ficando público. Beatriz xingou baixo. Helena não disse nada por alguns segundos. Depois fotografou tudo, guardou em saco plástico e registrou a ocorrência. A ameaça não a surpreendia, mas tocou uma ferida antiga. Rafael sempre soubera usar insinuações para transformar qualquer gesto feminino em culpa. Se ela sorria para um homem em uma festa, era vulgar. Se discordava de um diretor, era arrogante. Se ficava quieta, era inútil. Agora tentava reduzi-la ao mesmo mecanismo, só que diante de uma plateia maior. Helena sentiu náusea, mas não recuou. A diferença entre a casa dos Monteiro e o mundo lá fora era simples. Agora, ela tinha provas, aliados e nome próprio. Caio chegou ao apartamento 1 hora depois, chamado por Beatriz contra a vontade inicial de Helena. Ao ver o envelope, seu rosto escureceu. Isso muda o nível de risco. Helena cruzou os braços. Muda o nível de documentação. Ele entendeu o recado, mas não cedeu. Também muda sua segurança. Rafael pode não ter ordenado diretamente, mas alguém no entorno dele se sente autorizado. Helena caminhou até a janela. Eu passei anos ao lado de um homem que confundia a autorização com impunidade. Não vou fingir surpresa agora. Caio aproximou-se apenas o bastante para falar sem elevar a voz. Você pode aceitar proteção sem entregar sua autonomia. Helena virou-se, pronta para rebater, mas a firmeza dele não tinha tom de comando, tinha urgência. E havia algo mais, um medo contido que ele tentava traduzir em termos práticos para não invadir o terreno emocional. Ela percebeu e se calou. Depois de alguns segundos, assentiu. Segurança discreta, sem espetáculo. 100 homens me seguindo dentro da minha própria casa. Caio aceitou imediatamente. Era assim que confiança começava, talvez em cláusulas pequenas.
Enquanto as medidas eram ajustadas, Rafael enfrentava outro problema. Um diretor financeiro antigo, César Lobo, pediu reunião privada e chegou com o rosto suado, apesar do ar-condicionado. Rafael recebeu-o irritado, mas logo percebeu que o homem trazia pânico verdadeiro. César afirmou que a auditoria poderia encontrar pagamentos vinculados a contas que não estavam no acordo original, contas que Rafael julgava encerradas. A expressão de Rafael endureceu. Que acordo original? César empalideceu ao perceber que dissera demais. Naquele instante, Rafael entendeu que herdara um mecanismo maior do que seu próprio controle. O medo, dessa vez, não pôde ser disfarçado com arrogância. Se César falava a verdade, Augusto Monteiro e Sampaio haviam deixado camadas ocultas até mesmo para ele. Isso não o tornava inocente, tornava-o vulnerável. Rafael dispensou o diretor com ameaças vagas e ficou sozinho na sala, encarando o retrato do pai. Pela primeira vez, sentiu raiva não apenas de Helena, mas do homem que lhe ensinara a reinar sem explicar o mapa do reino. A herança que ele exibira como coroa podia se revelar algema. Helena, por sua vez, mergulhava em outro tipo de descoberta. Lúcia entregou uma sequência de áudios nos quais Marina conversava com César sobre propostas manipuladas. A voz de Marina, antes tão segura, ao humilhar Helena nos corredores do fórum, surgia ali nervosa, apressada, tentando garantir que Rafael não soubesse de certas porcentagens desviadas para uma empresa paralela. Helena ouviu os arquivos com Beatriz e Caio. Não houve satisfação em seu rosto, apenas confirmação. Marina não era apenas amante vaidosa, era cúmplice com ambições próprias. Essa prova muda o centro da narrativa, disse Beatriz. Até agora Marina parecia acessória. Helena retirou os fones. Ela sempre quis parecer acessória quando convinha. Mulheres também podem usar a subestimação como esconderijo. A frase não tinha desculpa nem condenação genérica. Tinha precisão. Helena sabia que o mundo frequentemente diminuía mulheres, mas também sabia que algumas aprendiam a transformar essa diminuição em máscara para crueldades particulares. Marina havia entrado na vida de Rafael buscando luxo e influência, mas descobrira nos bastidores uma forma mais intoxicante de poder. No fim da semana, a pressão pública atingiu o ponto mais doloroso. Um comentarista de televisão, amigo de um dos diretores da Monteiro, sugeriu que Helena usava a bandeira da justiça para encobrir ressentimentos de mulher trocada. O vídeo viralizou. Mensagens ofensivas chegaram às suas redes, ao e-mail profissional, até ao telefone do apartamento. Helena desligou notificações, mas não conseguiu desligar o corpo. As mãos ficaram frias, a respiração encurtou. Por alguns minutos, sozinha no banheiro do escritório, ela apoiou as palmas na pia e deixou a máscara cair. Não era fraqueza sentir, era exaustão. Ainda assim, a parte antiga dela, treinada por Rafael, sussurrou que qualquer lágrima seria prova contra sua competência. Helena olhou para o espelho e viu uma mulher cansada, ferida, mas não destruída. Lavou o rosto, secou-o com cuidado e voltou para a sala. Caio estava no corredor, mas não perguntou nada. Apenas entregou a ela um copo de água. O gesto simples quase a desarmou mais do que qualquer palavra. Ela aceitou, bebeu e continuou caminhando. A resposta estratégica veio naquela mesma tarde. Sem citar Rafael ou Marina, a equipe de Helena liberou um comunicado técnico anunciando que 3 testemunhas haviam solicitado proteção jurídica para colaborar com a auditoria independente. A nota mencionava possíveis irregularidades em contratos, laudos e processos de segurança, além da preservação de documentos para autoridades competentes. A linguagem era fria, mas seu efeito foi incendiário. De repente, a fofoca sobre romance perdeu espaço para uma pergunta mais concreta. Que tipo de empresa precisava intimidar testemunhas antes de uma auditoria? Rafael compreendeu o golpe ao ver as ações de uma subsidiária oscilarem no mercado privado. Não era queda catastrófica, mas era sinal. Bancos telefonavam, sócios pediam garantias, conselheiros exigiam reunião extraordinária. A lama jogada sobre Helena não desaparecera, mas começava a aparecer distração. Ele invadiu a sala de comunicação e ordenou uma resposta agressiva, acusando a Valença Capital de tentativa hostil de controle. Sampaio tentou impedir.
Se mencionarmos Valença diretamente, abrimos espaço para eles apresentarem documentação. Rafael não ouviu. O orgulho falava alto demais para permitir prudência. Naquela noite, Caio encontrou Helena no terraço vazio do edifício Valença. O vento era frio, e a cidade brilhava abaixo como se nada nela pudesse ser ferido. Helena estava junto ao parapeito, os cabelos soltos pela primeira vez em dias. Caio parou ao lado dela. Rafael vai convocar o conselho. Provavelmente tentará transformar você em ameaça à empresa. Helena assentiu. Ótimo. Quanto mais formal o palco, mais difícil será fugir das atas. Ele olhou para ela com um misto de admiração e preocupação. Você transforma ataques em trilhos. Helena sorriu sem alegria. Aprendi com alguém que transformava afeto em prisão. Caio não respondeu de imediato. Ele sabia que aquela frase abria uma porta estreita para dentro de uma dor que ela raramente nomeava. Você ainda sente falta dele? A pergunta veio sem acusação. Helena olhou para as luzes distantes. Não dele como é hoje. Talvez de quem eu achei que ele pudesse ser. Talvez da mulher que eu fui quando acreditava nisso. O luto por uma ilusão é estranho. Não se enterra uma pessoa, enterra-se uma versão do futuro. Caio permaneceu em silêncio, e esse silêncio permitiu que ela continuasse. Quando assinei o divórcio, pensei que sentiria alívio suficiente para apagar tudo, mas o alívio não apaga a humilhação, nem apaga a memória. Só abre espaço para que a gente pare de negociar com ela. Helena respirou fundo. Não quero que essa investigação seja lida como vingança. Se fosse vingança, eu teria começado por Rafael. Comecei pelos mortos, pelos demitidos, pelos que foram obrigados a mentir. Caio respondeu baixo. É por isso que vai funcionar. Ela olhou para ele. Cuidado com sua fé em mim. Fé demais também vira peso. Caio aceitou a advertência com um leve movimento da cabeça. Então, chamemos de confiança provisória. Helena quase riu, e o som, breve e inesperado, quebrou algo da tensão entre eles. Por um instante, não havia Rafael, Marina, auditoria ou carros vigiando esquinas. Havia apenas duas pessoas adultas, marcadas por histórias distintas, tentando falar sem transformar proximidade em dívida. Helena percebeu o perigo daquele descanso. Perigo não por ser errado, mas por ser possível. Do outro lado da cidade, Marina também percebia que o descanso acabara. César Lobo não atendia suas chamadas, Rafael a tratava com impaciência crescente e Sampaio evitava ficar sozinho com ela. Os áudios que julgava enterrados talvez não estivessem seguros. Ela caminhou pela cobertura com o celular na mão, cercada por mármore, espelhos e flores caras, sentindo pela primeira vez que luxo não protegia contra medo. Helena, a mulher que ela chamara de simples, parecia avançar por dentro das paredes, tocando fios que Marina nem lembrava ter deixado expostos. A semana terminou com a convocação oficial de uma reunião extraordinária do Conselho e dos principais acionistas da Monteiro Infraestrutura. Rafael assinou o documento com raiva, decidido a usar o encontro para esmagar Helena publicamente e forçar Caio a recuar. Ele acreditava que, diante de homens poderosos, uma ex-esposa difamada perderia a autoridade. O que não sabia era que Helena já havia confirmado presença como consultora técnica de acionistas minoritários, acompanhada de Beatriz, testemunhos preservados e documentos protocolados. O palco escolhido por Rafael era exatamente o que ela esperava. Na manhã em que recebeu a convocação, Helena ficou alguns segundos observando seu nome impresso na lista de participantes. Não havia mais retorno possível, embora talvez nunca tivesse havido. Rafael a chamara de mulher do segundo tipo, aquela que apenas acompanhava homens que tomavam decisões. Agora, por ironia ou justiça, ele a convidava oficialmente para a sala onde decisões seriam tomadas sobre o futuro de sua própria empresa. Helena dobrou o papel, guardou-o na pasta e sentiu uma calma profunda nascer sob o cansaço. A próxima vez que Rafael a visse, não haveria calçada, boato ou amante sorrindo. Haveria atas, provas e consequências. Helena chegou ao edifício da Monteiro Infraestrutura 20 minutos antes da reunião, e essa antecedência não era nervosismo, mas método. A fachada espelhada refletia uma manhã cinzenta, pesada, como se a própria cidade prendesse a respiração diante do que aconteceria ali. Marcos abriu a porta do carro, e ela desceu vestindo um terno escuro,
sem joias, além de pequenos brincos de pérola. Não havia teatralidade em sua postura. Quem esperasse uma mulher ferida buscando vingança, encontraria apenas uma profissional levando uma pasta de couro e uma calma difícil de interpretar. No saguão, alguns funcionários a reconheceram com espanto contido. Durante anos, Helena entrara naquele prédio como esposa de Rafael, sorrindo nos eventos de fim de ano, atravessando corredores sem crachá, tratada com cortesia superficial por pessoas que a viam como extensão doméstica do presidente. Agora, a recepcionista conferiu sua identificação como consultora técnica dos acionistas minoritários, e aquele gesto simples mudou a geometria do ambiente. Helena não era convidada de alguém, era parte formal do processo. Ela percebeu 2 diretores cochichando perto dos elevadores e continuou andando. Beatriz Moura a esperava junto ao controle de acesso, trazendo uma maleta rígida e o olhar de quem havia dormido pouco. Caio Valença chegou segundos depois, acompanhado apenas por um assessor, sem seguranças ostensivos, sem comitiva para impressionar. Rafael certamente esperava espetáculo. Caio lhe oferecia silêncio. Helena cumprimentou os 2 com um movimento breve. Beatriz entregou-lhe um tablet. Última atualização. César Lobo entrou no prédio há 15 minutos. Marina também está na lista de convidados, embora não tenha cargo formal. Rafael quer usá-la como testemunha de caráter. Helena quase sorriu. No elevador privativo, ninguém falou durante os primeiros andares. As luzes subiam uma a uma sobre a porta, marcando o caminho até a sala do conselho, onde homens acostumados a decidir destinos com frases curtas aguardavam uma mulher que haviam subestimado por tempo demais. Helena olhou para seu reflexo na parede de metal. Viu o cansaço sob a maquiagem leve, mas também viu firmeza. A memória do fórum surgiu. Rafael sorrindo ao chamá-la de mulher do segundo tipo. Ela não expulsou a lembrança. Usou-a como aço. A sala do conselho ocupava o último andar, com uma mesa oval imensa e vista panorâmica para a cidade. Retratos de obras inauguradas decoravam uma parede, pontes, viadutos, hospitais, escolas, todos símbolos de eficiência pública e lucro privado. Rafael estava na cabeceira, ao lado de Dr. Sampaio, com Marina sentada logo atrás em uma cadeira reservada. Ao ver Helena entrar, ele não se levantou. Queria transformar a falta de cortesia em mensagem. Helena respondeu ocupando seu lugar, sem pedir licença à vaidade dele. Os conselheiros se acomodaram entre cumprimentos rígidos. Alguns evitavam olhar diretamente para Helena, como se temessem ser fotografados pela culpa. Outros a examinavam com curiosidade agressiva. Rafael abriu a reunião antes mesmo que o secretário terminasse de organizar as atas. Sua voz veio controlada, sonora, feita para salas como aquela. Estamos aqui porque interesses externos tentam usar acusações frágeis para desestabilizar uma empresa construída ao longo de décadas. Não permitirei que ressentimentos pessoais, travestidos de preocupação técnica, prejudiquem milhares de trabalhadores e investidores. Helena ouviu sem mexer uma sobrancelha. Rafael esperava interrupção, protesto, indignação. Não recebeu nada. Beatriz anotava calmamente. Caio mantinha os olhos sobre Rafael, sem desafio explícito, o que talvez fosse mais irritante. Quando o presidente encerrou a abertura, Sampaio apresentou uma defesa longa sobre a regularidade dos contratos questionados. Usava palavras como complexidade operacional, adequação emergencial, ajustes contábeis e práticas setoriais, tentando transformar irregularidades em burocracia. Helena reconhecia aquela linguagem. Era a mesma névoa verbal que durante anos servira para esconder decisões sem assinatura moral. Quando sua vez chegou, Helena levantou-se apenas depois de conferir a página correta da ata. Não caminhou pela sala. Não precisava dominar o espaço com o corpo. Dominaria a consequência. Agradeço a palavra. Minha apresentação não tratará de vida privada, conjecturas de imprensa ou disputas pessoais. Tratará de documentos emitidos pela própria Monteiro Infraestrutura, pagamentos vinculados a prestadores sem capacidade operacional, laudos técnicos substituídos após acidentes e comunicações internas que indicam interferência direta na integridade de processos concorrenciais. Sua voz era clara, sem pressa, impossível de chamar de histérica.
A primeira tela exibiu um contrato de consultoria ambiental firmado com a Orla Verde Serviços. O valor era alto, o prazo curto, a descrição genérica. Helena apresentou registros públicos mostrando que a empresa tinha capital mínimo, endereço compartilhado com outras firmas e nenhum funcionário técnico registrado no período. Em seguida, mostrou pagamentos feitos em sequência, sempre próximos a aditivos de obras públicas. Um conselheiro tossiu. Rafael inclinou-se para Sampaio, que manteve o rosto imóvel. Marina, atrás dele, cruzou as pernas com força demais. Isso prova apenas que houve terceirização, disse Rafael interrompendo. Helena olhou para ele pela primeira vez desde o início da fala. Provará mais quando cruzarmos a terceirização com os e-mails de aprovação emitidos pela presidência e pela diretoria financeira. Peço que a interrupção conste em ata, porque responderei aos pontos ao final de cada bloco. O secretário hesitou. Beatriz ergueu os olhos. Conste em ata. A frase soou como ordem jurídica, e o secretário digitou. Rafael percebeu tarde demais que cada explosão sua viraria registro. Helena avançou para a segunda camada. As telas mostraram 3 empresas diferentes, com sócios ligados por parentesco indireto a executivos da Monteiro e a pessoas próximas de Marina. Não havia acusação ornamental, apenas vínculos documentados, datas, transferências, mensagens. Uma delas recebera valores por fornecimento de aço em uma obra cujo relatório de estoque indicava material adquirido de outro fornecedor. A diferença fora classificada como ajuste emergencial. Helena exibiu a nota fiscal, depois o comprovante bancário, depois a mensagem interna de César Lobo autorizando o pagamento antes da entrega. César, sentado 2 cadeiras à direita, perdeu a cor. Rafael percebeu e falou antes que o homem cedesse à própria expressão. César não é responsável por validar todos os detalhes operacionais. Helena mudou de tela. Concordo. Por isso trouxe o fluxo de aprovação. O nome de Rafael apareceu destacado em 3 autorizações digitais. A sala ficou quieta. Não era ainda a lâmina final, mas já cortava. Rafael apertou os dedos sobre a mesa. A autorização presidencial em contratos de alto valor não implica conhecimento de irregularidade específica. Helena assentiu. Exato. Por isso continuaremos. Beatriz distribuiu cópias físicas aos conselheiros, e o som do papel passando de mão em mão criou um desconforto quase íntimo. Documentos digitais podiam parecer distantes. Papel pesava. Helena apresentou então os laudos do acidente na obra Norte Azul, onde Daniel Reis havia morrido. O relatório original indicava falhas estruturais apontadas semanas antes. O relatório arquivado retirava essas observações e atribuía responsabilidade ao engenheiro de campo. Na tela, 2 versões apareciam lado a lado, com marcas vermelhas indicando trechos removidos. Um conselheiro mais velho levou a mão à boca. Rafael sentiu a sala mudar. Fraudes financeiras eram graves, mas muitos homens ali já haviam aprendido a fingir surpresa diante de manobras contábeis. Um morto era diferente. Um nome, uma mãe, uma fotografia talvez bastassem para transformar cálculo em indignação pública. Ele tentou recuperar terreno. É lamentável usar uma tragédia para criar impacto emocional. Helena virou a página com lentidão. Lamentável foi usar uma tragédia para encobrir falha deliberada. A frase caiu sem elevação de voz, e por isso mesmo ninguém conseguiu tratá-la como encenação. Marina levantou-se subitamente. Isso é absurdo. Helena sempre teve obsessão por parecer superior a todos. Ela manipula conversas, manipula silêncios, agora manipula documentos. Rafael virou-se para ela, surpreso pela intervenção fora de hora. Helena, porém, manteve a serenidade. Senhora Azevedo, a senhora não consta como membro do conselho, nem como executiva da companhia. Se deseja falar, sugiro que solicite registro formal de participação e informe a natureza do seu vínculo com a empresa Vetor Prime. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. O nome fora uma chave girando em fechadura proibida. Sampaio interveio rapidamente. Essa insinuação é imprópria. Helena tocou no tablet e projetou uma sequência de mensagens. Não é insinuação. São comunicações entre a senhora Azevedo, César Lobo e representantes da Vetor Prime,
antes da divulgação oficial de propostas concorrenciais. A tela mostrou datas, horários, trechos suficientes para revelar o padrão sem expor dados indevidos. Marina recuou um passo. Rafael olhou para ela pela primeira vez não como amante defendida, mas como variável fora de controle. Naquele olhar, algo entre eles se partiu. Você disse que isso não existia, murmurou Rafael. Marina se recompôs com raiva. Eu disse que nada poderia ser provado. A frase saiu baixa, mas o silêncio da sala era profundo demais para proteger L.A. O secretário parou de digitar por um segundo, atônito. Beatriz ergueu a cabeça. Peço que a declaração seja registrada em ata. Sampaio fechou os olhos por um instante, como quem vê uma porta de saída desaparecer. Rafael ficou imóvel. A arrogância de Marina, alimentada por meses de impunidade, acabara de oferecer a Helena uma confissão parcial, sem que ela precisasse provocá-la mais. Caio, até então silencioso, falou pela primeira vez. A Valença Capital, na condição de acionista relevante por meio de fundos administrados, solicitará afastamento preventivo dos executivos diretamente envolvidos e preservação imediata de todos os servidores, dispositivos corporativos e arquivos físicos. Também solicitaremos comunicação às autoridades competentes, com cópia integral das atas desta reunião. Sua voz era baixa, mas a autoridade nela não vinha de volume, vinha de consequências. Alguns conselheiros começaram a trocar olhares que já não buscavam lealdade, mas sobrevivência. Rafael levantou-se. Ninguém vai tomar minha empresa dentro da minha própria sala. Helena encarou, e por um instante a reunião desapareceu ao redor deles. Restaram o fórum, os jantares, a biblioteca, a voz dele diminuindo sua inteligência para proteger a própria. Sua empresa, Rafael. Foi essa ideia que trouxe todos até aqui. Obras públicas não eram sua empresa. Funcionários não eram sua propriedade. Mortos não eram inconvenientes administrativos. E eu nunca fui o móvel silencioso que você imaginou ter colocado na sua casa. A frase atingiu mais fundo do que qualquer documento. Rafael perdeu a máscara. Você se acha o quê agora? Uma heroína. Uma mulher rejeitada que encontrou um bilionário para comprar vingança. Helena respirou devagar. Não, Rafael. Eu sou a pessoa que leu os papéis que você assinou sem entender, ouviu os funcionários que você ameaçou sem conhecer e esperou o momento em que sua vaidade o faria falar diante de testemunhas. A sala inteira ouviu. Rafael percebeu que ela não estava respondendo apenas à ofensa. Estava encerrando um ciclo. César Lobo quebrou-se logo depois. Talvez tenha sido medo de assumir sozinho, talvez cálculo, talvez a visão de Marina, abandonando-o com os olhos. Ele pediu a palavra com voz trêmula e afirmou que parte dos pagamentos fora orientada por Augusto Monteiro, mas mantida por Rafael após a sucessão. Disse que relatórios de risco eram editados antes de subir à presidência e que Sampaio conhecia a arquitetura jurídica usada para dificultar rastreamento. O advogado tentou interromper, alegando confidencialidade. Beatriz respondeu que confidencialidade não cobria fraude, e a ata continuou. Rafael olhava para César como se pudesse destruí-lo apenas pela força do ódio. Mas cada palavra do diretor parecia aliviar outros homens da mesa. Um conselheiro pediu suspensão imediata da reunião para a deliberação fechada. Outro exigiu preservação de provas. Um terceiro, antes aliado fiel de Augusto, declarou que não permaneceria associado a qualquer tentativa de obstrução. O Império Monteiro não caiu com um estrondo. Começou a desmoronar em frases formais, pedidos regimentais, votos cautelosos. A queda da arrogância, Helena percebeu. Frequentemente usava linguagem burocrática. Marina tentou sair da sala durante a confusão, mas Beatriz a deteve verbalmente, sem tocar nela. Senhora Azevedo, sua saída será registrada, assim como sua presença e declaração anterior. Marina voltou-se para Helena com os olhos brilhando de raiva. Você destruiu tudo porque não suportou ser trocada. Helena sentiu o golpe antigo tentando encontrar carne viva, mas ele já não tinha o mesmo caminho. Eu suportei ser trocada, Marina. O que eu não aceitei foi ver gente morta, gente ameaçada e gente culpada por crimes que serviam ao luxo de vocês. A reunião durou mais 2 horas, mas o centro dela já havia mudado.
Rafael deixou de presidir e passou a ser discutido. A proposta de afastamento preventivo foi aprovada por maioria, com abstenções covardes de quem ainda esperava descobrir o lado vencedor. Sampaio entregou o cargo de assessor jurídico externo para tentar limitar danos pessoais, mas sua saída não impediu a exigência de entrega de comunicações. Caio não comemorou. Beatriz manteve a disciplina. Helena apenas observou, sabendo que aquele era o início das consequências, não o fim. Quando a reunião foi encerrada, Rafael permaneceu alguns segundos de pé junto à cabeceira, sem função clara. Pela primeira vez desde que herdara a empresa, aquela cadeira parecia não reconhecê-lo. Helena recolheu seus documentos, guardou o tablet e caminhou em direção à porta. Ele a chamou pelo nome. A voz já não carregava desprezo puro. Havia incredulidade, raiva e algo que talvez fosse medo. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Rafael engoliu seco. Você planejou tudo isso enquanto dormia ao meu lado. Helena olhou para ele então. Não. Planejei depois de muitas noites em que você não voltou para dormir ao lado de ninguém que não fosse sua própria ambição. A resposta não buscava feri-lo por adultério. O adultério era pequeno diante do resto. Buscava mostrar que ele confundira a ausência emocional com invisibilidade total. Rafael deu um passo, mas Caio moveu-se discretamente, não como dono de Helena, e sim como testemunha de um limite. Rafael percebeu a diferença e odiou também isso. Até a proteção dela parecia respeitá-la mais do que ele jamais fizera. No corredor, funcionários fingiam trabalhar enquanto acompanhavam a saída dos participantes. Notícias internas já haviam vazado, como sempre acontecia quando muitos culpados tentavam salvar narrativas diferentes. Helena passou por uma jovem analista que a olhou com lágrimas contidas. A moça sussurrou obrigada, tão baixo que quase se perdeu no ar-condicionado. Helena não respondeu com discurso, apenas assentiu. Aquele gesto bastou. Por trás dos contratos e atas, havia pessoas que talvez finalmente respirassem, sem carregar culpas impostas por chefes inacessíveis. No elevador, Beatriz soltou o ar pela primeira vez em horas. Você fez Marina falar. Helena encostou-se à parede, subitamente cansada. Não, ela falou porque acreditou que ainda estava em um ambiente onde sua raiva valia mais do que os fatos. Caio observou o rosto dela. E Rafael? Helena fechou os olhos por um segundo. Rafael falou porque sempre falou. A diferença é que hoje alguém registrou. O elevador descia, e a pressão nos ouvidos parecia acompanhar o deslocamento de uma vida inteira, saindo de um andar onde ela fora diminuída. Ao chegarem ao saguão, flashes surgiram do lado de fora. A imprensa finalmente entendera que havia algo maior que fofoca. Beatriz recomendou saída pela garagem, mas Helena negou. Não darei entrevista, mas também não vou fugir. Caminhou até a porta principal, ladeada por Beatriz e Caio, a uma distância correta. Repórteres gritaram perguntas sobre divórcio, fraude, romance, vingança. Helena parou apenas uma vez. A auditoria falará por documentos, e as autoridades falarão por procedimentos. As pessoas prejudicadas merecem respeito demais para que eu transforme isso em espetáculo. Foi tudo que disse. O suficiente para cortar o ruído sem alimentar a fome. Marcos abriu a porta do carro e Helena entrou sob o som das perguntas que continuavam. Do outro lado do vidro, viu Rafael surgir na entrada minutos depois, cercado por assessores, sem o brilho de quem comandava uma narrativa. Ele a procurou com os olhos e a encontrou dentro do carro, não como no dia do fórum, quando ainda acreditava ter sido surpreendido por luxo alheio, mas agora como alguém que compreendia tarde demais que o verdadeiro choque nunca fora o carro. Fora ela. À noite, em seu apartamento, Helena tirou os sapatos e caminhou descalça até a janela. As notícias já falavam em afastamento preventivo, auditoria ampliada, documentos preservados e possível investigação. Alguns ainda insistiam no ângulo do divórcio, mas a história começava a escapar da lama inicial. Dona Teresa ligou para Beatriz pedindo apenas uma coisa: saber se o nome de Daniel poderia finalmente ser limpo. Ao ouvir o recado, Helena sentou-se no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Não chorou de vitória. Chorou porque a justiça, quando começava a se mover, lembrava todas as vezes em que ficou parada. Caio telefonou pouco depois. Não perguntou se ela estava bem. Já aprendera.
Disse apenas que a equipe de segurança confirmara nenhum movimento suspeito perto do prédio e que Arthur e Lúcia permaneciam protegidos. Helena agradeceu. Do outro lado, houve uma pausa. Você foi extraordinária hoje. Ela olhou para as luzes da cidade. Fui necessária. Caio aceitou a correção. Às vezes, ser necessário exige mais grandeza do que ser extraordinário. Helena permaneceu em silêncio, tocada contra a própria vontade. Depois desejou boa noite e desligou antes que a ternura a encontrasse desarmada demais. Na cobertura dos Monteiro, Rafael encontrou Marina fazendo uma mala. Eles se encararam como cúmplices que haviam perdido a utilidade mútua. Ela tentou acusá-lo de tê-la exposto. Ele a acusou de ter falado demais. Nenhum dos dois mencionou amor, porque talvez nunca tivesse sido isso. Havia desejo, vaidade, conveniência, fuga, mas não a coragem simples de permanecer quando o espelho deixava de favorecer. Marina saiu batendo a porta, levando joias e medo. Rafael ficou sozinho entre móveis caros, ouvindo pela televisão especialistas discutirem sua queda com expressões graves. Ele desligou o aparelho e foi até a biblioteca. Ali, meses antes, vira Helena fechar o computador e rira de sua suposta inutilidade. Agora passou os dedos pela mesa onde ela provavelmente organizara parte de sua ruína. Pela primeira vez, imaginou a ex-mulher não como sombra, mas como presença inteira, pensando enquanto ele a desprezava, aprendendo enquanto ele se exibia, esperando enquanto ele confundia silêncio com derrota. O pensamento era insuportável, porque não havia como culpá-la por sua cegueira. Ele fora avisado pelo mundo inteiro, em pequenos sinais, escolhera rir. Helena, no silêncio do apartamento, guardou a aliança de ouro branco dentro de uma caixa sem tranca. Não queria jogá-la fora em gesto dramático, nem mantê-la como relíquia. Era apenas prova de uma etapa. Sobre a mesa havia novos documentos, novas tarefas, novas proteções a organizar. A queda formal de Rafael começara, mas pessoas poderosas raramente afundavam sem tentar puxar outras consigo. Ela sabia que o último capítulo exigiria menos espetáculo e mais resistência. Ainda assim, naquela noite, permitiu-se respirar como alguém que havia atravessado uma sala em chamas sem se tornar fogo. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do alarme, não por ansiedade, mas por uma espécie de escuta interna que se recusava a relaxar cedo demais. A cidade ainda estava cinzenta, e a janela do apartamento refletia seu rosto sem gentileza, com olhos cansados e uma firmeza que já não parecia armadura, mas pele. Sobre a mesa, os documentos da reunião permaneciam organizados em pilhas, cada uma marcada por uma etiqueta discreta. A queda pública de Rafael começara, porém a justiça não se completava com manchetes, nem a verdade se sustentava sozinha depois de ser pronunciada. Beatriz ligou às 7h30, com a voz rouca de quem passara a madrugada entre autoridades, atas e pedidos de preservação de provas. A comissão interna aceitara afastar Rafael enquanto a auditoria avançava, e o Ministério Público solicitara cópia preliminar dos documentos relacionados à obra Norte Azul. Arthur Nogueira e Lúcia Reis continuavam protegidos, mas César Lobo pedira negociação formal para colaborar. Helena ouviu tudo em silêncio, anotando apenas o essencial. Não havia prazer naquela sequência. Cada avanço confirmava que muita gente sofrera para que poucos mantivessem poder. Rafael, por sua vez, atravessava o primeiro dia sem a presidência como quem desperta dentro do próprio túmulo. A cobertura parecia grande demais, clara demais, cheia de objetos que perderam função quando ninguém os admirava. Marina não voltara. Sampaio enviara apenas uma mensagem seca, informando que todos os contatos futuros deveriam ocorrer por meio de defesa própria. O pai, Augusto, recusara a chamada de vídeo, limitando-se a mandar um áudio frio dizendo que o filho deveria proteger o nome da família. Nem uma pergunta sobre o que Rafael sentia. Apenas o nome, sempre o nome. Na sede da Monteiro, funcionários caminharam com uma cautela nova, como se os corredores tivessem aprendido a ouvir. Alguns ainda temiam que Rafael voltasse, porque homens poderosos raramente desapareciam no primeiro golpe. Outros sentiam um alívio culpado, pequeno, incapaz de virar celebração diante da lembrança dos colegas demitidos, dos relatórios alterados,
das ameaças antigas. A jovem analista que agradecera a Helena no corredor deixou sobre a mesa de Beatriz uma lista de arquivos internos que poderiam desaparecer. Não assinou. Mesmo assim, aquele gesto anônimo tinha coragem suficiente para iluminar uma sala inteira. Helena passou os dias seguintes mergulhada em depoimentos. Dona Teresa foi ouvida com respeito pela primeira vez desde a morte de Daniel, e sua voz não tremeu quando descreveu o filho, os avisos ignorados, o modo como representantes da empresa a pressionaram a aceitar indenização rápida. Arthur chorou ao admitir que assinara uma versão falsa do laudo por medo de perder o plano de saúde da filha. Lúcia entregou mensagens que comprometiam Marina e César, sem tentar se pintar de inocente. Helena acompanhava tudo como presença firme, não como dona da dor alheia. O primeiro encontro direto entre Helena e Rafael, depois da reunião, aconteceu em uma audiência preliminar, em sala menor, sem câmeras, sem mármore, sem plateia empresarial. Rafael entrou abatido, embora ainda tentasse vestir a arrogância como um casaco caro em dia de tempestade. A barba por fazer e as olheiras não o tornavam humilde, apenas menos protegido pela aparência. Quando viu Helena, seu olhar oscilou entre rancor e uma estranha necessidade de reconhecimento. Ela não desviou os olhos, também não ofereceu piedade performática. Sentou-se, abriu sua pasta e esperou. Durante a audiência, Rafael ouviu termos que antes usara contra outros: afastamento, bloqueio cautelar, cooperação, responsabilidade, obstrução. Cada palavra parecia retirada de um idioma que ele conhecia apenas quando servia para controlar vidas alheias. Seu advogado tentou separar suas decisões das estruturas herdadas de Augusto Monteiro, mas as assinaturas, os e-mails e as intervenções gravadas por atas diminuíam o espaço da negação. Rafael olhou para Helena algumas vezes, talvez esperando raiva, talvez esperando triunfo. Encontrou uma calma que o acusava mais do que qualquer explosão. Quando todos se levantaram, ele aproximou-se dela no corredor, acompanhado à distância por seu advogado. Helena, disse, e o nome saiu sem o antigo tom de posse. Ela parou. Rafael respirou fundo, como se pedir algo simples lhe custasse mais do que perder a presidência. Você poderia ter me avisado antes de destruir tudo. Helena olhou para o homem que um dia julgara amar e viu nele não apenas crueldade, mas uma incapacidade profunda de imaginar o outro como centro legítimo de sofrimento. Você foi avisado muitas vezes. Só não aceitava ouvir quando a voz não vinha de alguém que você respeitava. Ele passou a mão pelo rosto. Você queria me punir. Helena demorou um pouco antes de responder, porque a verdade exigia precisão. Em alguns dias, eu quis. Seria mentira negar. Mas se meu desejo de punição fosse o centro disso, eu teria feito escolhas mais fáceis, mais cruéis e menos úteis. O que aconteceu aqui é maior do que nós dois. Rafael riu sem humor. Tudo virou maior do que eu de repente. Não, Rafael. Sempre foi maior. Você é que vivia em salas pequenas demais para perceber. A frase não o derrubou, mas entrou nele como uma porta que não se fechava. Helena saiu antes que ele encontrasse uma resposta ofensiva para recuperar o equilíbrio. No carro, Marcos perguntou se ela queria ir ao escritório. Ela pensou em documentos, reuniões, imprensa, relatórios. Depois pensou em Dona Teresa, em Arthur, em Lúcia, em seu próprio corpo cansado. Não. Leve-me ao parque por 20 minutos. Marcos não estranhou. Pela primeira vez em muitos dias, Helena caminhou entre árvores sem carregar uma pasta nas mãos. A liberdade, descobriu, também precisava ser treinada. Caio a encontrou ali, porque Beatriz lhe avisara da mudança de rota, mas manteve distância até que Helena o visse. Ela quase protestou. Depois percebeu que ele não vinha controlar, apenas compartilhar um silêncio possível. Caminharam lado a lado por alguns minutos, ouvindo folhas, crianças distantes e o ruído amortecido dos carros. Caio contou que a Valença Capital apoiaria um fundo de reparação para vítimas das obras comprometidas, independentemente do tempo judicial. Helena olhou para ele com surpresa cuidadosa. Isso não limpa tudo. Ele assentiu. Nada limpa tudo. Mas algumas coisas podem começar a devolver peso aos nomes certos.
Essa resposta a tocou mais do que promessas grandiosas. Rafael sempre falara de futuro como vitrine. Caio falava de reparação como tarefa. Ainda assim, Helena manteve a prudência que salvara sua dignidade. Você não precisa transformar minha causa em prova de valor. Caio parou perto de um banco vazio. Não estou tentando provar valor a você. Estou tentando agir de acordo com o valor que digo ter. A diferença era sutil, mas real. Helena sentou-se e ele permaneceu de pé por alguns segundos antes de ocupar a outra ponta do banco, deixando espaço suficiente para que o respeito respirasse. Nas semanas seguintes, o caso saiu das colunas de fofoca e entrou nos cadernos de economia, política e justiça. A narrativa sobre a ex-esposa ressentida perdeu força diante de documentos, depoimentos e afastamentos sucessivos. Marina foi chamada a depor e tentou culpar Rafael, César e até Lúcia, mas os áudios revelavam sua participação ativa. Augusto Monteiro, que acreditara governar tudo de longe, viu antigos aliados negarem chamadas e advogados recomendarem silêncio. O sobrenome ainda abria portas, mas agora algumas dessas portas davam para salas de investigação. Helena não se tornou celebridade, embora tentassem empurrá-la para esse papel. Recusou entrevistas sentimentais, convites para programas e propostas de livros apressados. Aceitou falar apenas em um seminário técnico sobre governança. Meses depois, quando as primeiras indenizações foram homologadas e o nome de Daniel Reis retirado formalmente do laudo que o culpava. Dona Teresa estava na primeira fila, usando um vestido azul simples, segurando um lenço entre os dedos. Quando ouviu o nome do filho pronunciado sem culpa, chorou com a dignidade de quem espera há tempo demais. Rafael assistiu à notícia sozinho, em um apartamento menor alugado por seus advogados, enquanto parte de seus bens permanecia bloqueada. Não estava preso, mas também não estava livre no sentido antigo da palavra. Cada deslocamento precisava ser comunicado, cada reunião passava por orientação jurídica, cada amigo desaparecido revelava que muitas lealdades eram apenas investimentos esperando retorno. Ao ver Helena no palco, falando sem ódio, ele sentiu algo que talvez fosse arrependimento, embora misturado a ressentimento demais para nascer limpo. Pela primeira vez, porém, não conseguiu chamá-la de ingrata. Depois do seminário, Helena encontrou Caio no terraço do edifício onde ocorrera o evento. A noite tinha vento morno, e São Paulo se estendia em luzes como um mapa sem promessa de paz, mas cheio de caminhos. Ele não a cumprimentou com elogios fáceis. Disse apenas que Dona Teresa parecia respirar de outro modo. Helena fechou os olhos por um segundo. Isso valeu mais do que qualquer manchete. Caio aproximou-se um pouco, ainda atento às fronteiras que aprendera a respeitar. E você? Respira de outro modo. Helena pensou antes de responder. Estou aprendendo. O sentimento entre eles não surgiu como resgate, nem como recompensa por sofrimento. Surgiu devagar, em conversas interrompidas por trabalho, em cafés esquecidos sobre mesas, em silêncios onde nenhum dos dois precisava se provar invulnerável. Caio não tentava ocupar o lugar vazio deixado por Rafael, e talvez por isso Helena não sentisse vontade de fugir. Um dia, ao saírem de uma reunião sobre o fundo de reparação, ele perguntou se poderia jantar com ela sem pauta, sem documentos, sem estratégia. Helena riu baixo, surpresa com a própria leveza. Pode, desde que você saiba que ainda faço perguntas difíceis. Caio respondeu que jamais esperaria menos, e foi assim que começaram, sem declaração dramática, sem promessas impossíveis, sem a pressa de transformar afeto em contrato. Helena descobriu que abrir espaço para alguém não significava diminuir-se. Caio descobriu que amar uma mulher inteira exigia menos heroísmo e mais escuta. Às vezes, ela ainda acordava com a sensação de que precisava defender cada pensamento antes que fosse ridicularizado. Às vezes, ele ainda queria protegê-la antes de perguntar se ela desejava proteção. Ambos erravam, corrigiam, permaneciam. Era nisso que havia esperança. O processo contra Rafael avançou lentamente, como quase tudo que envolve poder e dinheiro. Ele fez acordos parciais, perdeu direitos de gestão e foi obrigado a colaborar com investigações sobre a estrutura criada por Augusto. Não houve cena final em que caísse de joelhos pedindo perdão.
A vida raramente oferece símbolos tão limpos. Em uma das últimas audiências, porém, ele entregou documentos que antes negara possuir, e ao sair, encontrou Helena no corredor. Desta vez, não se aproximou. Apenas inclinou a cabeça, não como pedido de absolvição, mas como reconhecimento tardio de que ela sempre estivera de pé. Helena aceitou o gesto sem sorrir. Perdoar, para ela, não significava apagar consequências, nem reescrever o passado com tinta suave. Significava soltar a obrigação de continuar discutindo com a voz de Rafael dentro de sua cabeça. Ele poderia viver com suas perdas, seus acordos, sua vergonha pública e as ruínas do nome que idolatrara. Ela viveria com outra coisa, mais difícil e mais preciosa. Viveria com a responsabilidade de não permitir que a dor antiga determinasse o tamanho de seus próximos sonhos. Um ano depois da assinatura do divórcio, Helena passou em frente ao fórum onde tudo começara aos olhos do mundo. Não havia fotógrafos, nem Marina, nem Rafael, nem motorista abrindo porta para provocar espanto alheio. Ela mesma dirigia um carro escuro, elegante, comprado com dinheiro de seu trabalho e registrado em seu nome. Parou no semáforo e olhou para a escadaria. Lembrou-se da mulher que saíra dali sorrindo sob desprezo. Não porque não doesse, mas porque já sabia que a humilhação dos outros não definia sua verdade. No banco ao lado havia uma pasta de novo projeto, a reestruturação ética de uma empresa familiar à beira do colapso. Helena aceitaria apenas se pudesse proteger funcionários e estabelecer auditoria independente desde o primeiro dia. Não trabalhava mais para salvar impérios, trabalhava para impedir que impérios devorassem pessoas. O celular vibrou com uma mensagem de Caio, perguntando se o jantar continuava de pé. Ela respondeu que sim, mas que chegaria atrasada porque ainda tinha uma reunião difícil. Minutos depois, ele escreveu que guardaria lugar e não guardaria pressa. Helena sorriu, e dessa vez o sorriso não era defesa, estratégia ou despedida. Era presença. O sinal abriu, e ela seguiu em frente, misturando-se ao trânsito da cidade que tantas vezes fora cenário de queda e recomeço. Atrás dela, o fórum diminuía no retrovisor até tornar-se apenas uma forma clara entre prédios. À frente, havia ruas incertas, responsabilidades, amor possível e a liberdade serena de quem não precisava mais provar sua força a quem só entendia poder. A mulher que Rafael julgara descartar não havia sido resgatada por um bilionário misterioso. Ela havia aberto a própria porta, entrado no próprio destino e aprendido, enfim, a não pedir desculpas por ocupar espaço.